Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 3. João 3, 1 diz assim: Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu no céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Muito bem, queridos, eu quero pegar como base esse texto da conversa de Jesus com Nicodemos, para nós fazermos uma aplicação deste texto na nossa vida, hoje. O assunto, ele sempre se torna, às vezes, na maioria das vezes, desinteressante, porque ele fala de coisa que a gente não acredita muito que isso seja possível. Vida eterna. Deve ser força de expressão dos pregadores. Jesus está perguntando aqui: quem quer nascer de novo? Você acha que esse tema atrai alguém? Nascer de novo? Depois de já ter 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos? Como que é isso? É como se Jesus estivesse abordando temas para responder perguntas. Por que nasci? Você decidiu pelo seu nascimento? Como é que ele pergunta agora se eu quero decidir por um novo nascimento? Não decidi nem pelo primeiro. Seria possível isso? É simbólico? É força de expressão? Ou é real? Eu quero iniciar convidando-os a lembrar que quando Deus criou o homem, ou seja, no início da humanidade, a vida era tão visível, tão patente, tão real, que o homem não conseguia acreditar que era possível morrer. Embora Deus tenha dito para Adão: se você desobedecer, certamente morrerás. Só que para onde Adão olhasse, para onde ele dirigisse os seus olhos, não tinha morte, tudo era vida. Não tinha vírus, não tinha bactérias, não tinha doença, fauna, flora, o homem. Tudo refletia a glória do Criador, só tinha vida. E o diabo convenceu nossos pais que não existia morte. E Adão acreditou. Ele disse assim para Adão: morre não, certamente não morrerás. Se olha em volta, você não sabe nem o que é morte. A morte só existia nas criaturas celestiais, Lúcifer e seus anjos. Ela se originou no céu, ele foi expulso do céu, veio a ocupar as partes dos ares na terra, mas a terra, Adão, não sabia o que era morte. E talvez colhendo essas impressões, não tem morte, não existe morte. Ele não acreditou que fosse possível morrer. Bem, o mesmo diabo hoje, ele engana a humanidade
convencendo elas que não existe vida. Hoje inverteu. Hoje a morte é uma realidade. Tão logo você saiu da infância e aprendeu que você tem vida própria, você já aprendeu também que você vai morrer. Você tem morte. E você vê morte no ar, você vê morte na água, você vê morte na fauna, você vê morte na flora, você vê morte na vida. Hoje inverteu, hoje ninguém mais acredita que existe vida sem morte. E é o mesmo engano, o mesmo diabo. Então quando o assunto é nascer de novo, vida eterna, a pessoa já... Parece que isso não tem nada a ver conosco. Mas é um engano. A verdade é que Jesus está falando para Nicodemos, se ele quiser, ele pode nascer de novo. Se no primeiro nascimento a decisão não foi dele, no segundo, só ele pode decidir. Para virmos ao mundo, ninguém aqui decidiu, quero nascer. Ninguém. Alguém decidiu por você. No outro nascimento, Jesus vai explicar para Nicodemos que nem Deus pode fazer isso pelo homem. Ele tem que decidir se ele quer nascer de novo. Se ele não quiser, ele continua do jeito que está, não precisa nascer de novo. Ele fica só com a vida que ele tem e ela caminha para a morte. Mas Jesus deixa claro que todos nós vamos ou morrer de novo, porque tem duas mortes na Bíblia. Lá fala primeira e segunda morte. A primeira é essa que a gente conhece. A segunda é a que a gente não conhecemos ainda. Ela é eterna, para sempre. É uma morte que a pessoa não morre. Os que morreram a primeira, eles vão continuar vivendo na morte. Por isso que fala para sempre. Porque se ela fosse uma morte como a primeira, morreu, acabou. Mas ela não é. É uma morte diferente dessa. A segunda morte é uma morte que a pessoa fica vivo na morte, vivendo a morte. E este é um assunto que nos interessa, porque se nós quisermos decidir para aceitar o convite, eu quero nascer de novo, então você precisa fazê-lo e entender isso enquanto é tempo. Pastor, essa é uma mensagem para a pessoa aceitar Jesus, todos nós somos crentes. Mas eu não penso assim, eu penso que é uma mensagem que nos mantém em Jesus, que nos foca, que nos firma, que nos fortalece, porque já tem muitos crentes que não se preocupam mais com o assunto salvação, ou nascer de novo. A impressão que nós já somos bons, afinal nós estamos aqui. E se isso tem que decidir em vida, preste bem atenção. Olha a importância do assunto. É um assunto de vida ou morte. É um assunto que vai acabar. É uma matéria que você não perde nota, que você não perde dinheiro, você perde vida. Você não pode colocar ela em segundo plano ou desconhecer ela. Nicodemos, apesar de ser grande, ele aprendeu muitas coisas, mas não sabia. Jesus falou para ele, você já é mestre em Israel e não sabe isso? Então, ao saber que sou vivo, eu sei também que vou morrer. Isso deixa a minha vida triste. Jesus disse, se você quiser nascer de novo, você precisa fazê-lo enquanto você pode. Nós somos semens vivos. Semente. Para nascermos a primeira vez, nós vencemos a corrida das sementes, dos espermas. E porque vencemos e entramos na vida, somos sementes vivas, isso nos dá o direito, diante de Deus, oferecido por Deus, de decidirmos se queremos continuar na vida ou se a gente vai desistir da vida e falar, para mim basta, não quero viver mais, vou para a morte. São duas coisas possíveis, temos a capacidade para as duas coisas. E diferente do que a maioria pensa, a escolha não é mais de Deus, a escolha agora é de cada um. Deus já fez a escolha dele por qualquer pessoa, por qualquer semente viva neste mundo. Deus escolheu que ele viva. Ele deu a garantia, se ele quiser nascer de novo, para ele viver.
mas ele precisa decidir por ele. É o que Jesus vai falar para Nicodemos. Então a nossa reflexão, ela não é muito longa, mas ela é muito importante. Veja que Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos é mestre em Israel. Ele é principal do Sinédrio. E o Sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel. Para você ter uma ideia, Nicodemos era uma espécie de Joaquim Barbosa hoje, aqui no Brasil. Lá em cima. Ele é principal do Sinédrio, e o Sinédrio é o Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era um homem muito culto e muito rico. Foi ele que, depois da morte de Jesus, não leia agora, você vai ver lá em João 19:39, ele compareceu lá no túmulo para participar da unção do corpo e levou 34 quilos de mirras e aloés. Ele era muito rico. Este homem, ele foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi conversar com Jesus à noite? Porque ele era muito culto, muito conhecido, muito rico, ele não queria se comprometer. E ele foi franco com Jesus. Ele disse para Jesus assim: eu tenho observado a sua vida e ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Não tem como. Ele tinha uma capacidade intelectual muito alta. Ele tinha um conhecimento teológico muito bom. E ele tinha informações a respeito da vida de Jesus. E na posição que ele ocupava, sendo um membro do Supremo Tribunal dos Judeus e sendo um dos principais, ele arrumou um jeito de conversar com Jesus de noite. Assunto: quero falar sobre Deus. Você veio de lá? Porque o que você faz, não tem como fazer sem ele. Alguma coisa você tem com Deus. Ele não sabia que Jesus era Deus. Mas ele abre o coração e diz: eu sei que você é mestre, que você é da parte de Deus. O que você faz, os sinais, são sinais, evidências, são códigos. Para uma mente atenta, para uma pessoa esperta, que avalia os sinais. São códigos. Tem evidências aí na tua vida de que Deus é contigo. Ele queria luz, ele queria orientação, ele queria revelação do céu, de Deus. O assunto dele era Deus, era o que faltava na vida religiosa, na vida culta daquele homem. E aí Jesus percebe a sede dele e diz, mais ou menos assim: lamento, Nicodemos, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus ou dos céus. Ele está dizendo que nascer e viver são coisas que não existe uma sem a outra. Por exemplo, nós somos aquele sêmen que eu falei que vencemos a corrida da fecundação. Por isso, nós viemos à vida e por isso nós decidimos na vida. Nada é cobrado daqueles semente que não fecundou. Ninguém pergunta deles. Que estava na frente, do lado, atrás, em centésimo, em milésimo lugar. Não temos informação. Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, se você não nascer, você não existe. Se você não existe, você não pode ver. Já viu alguém que não nasceu ver? Não, eu quero ver com esse. Não, esses olhos aqui não vê o que acontece lá. Se você não nasceu, você não sente. Você não tem terminações, você não tem um corpo para captar, você não tem sentidos. Então você não sente, porque você não nasceu. Então nada é cobrado, nada é explicado, nada é falado, nada é explicado, dito, ensinado para quem não nasceu. Jesus estava querendo dizer para ele assim: olha, se você não quiser nascer, eu posso falar para você a vida inteira aqui, você não vai entender nada. Você não nasceu, você nem existe, você está morto.
Os irmãos percebem por que tantas pessoas, o reino de Deus passa na venta deles assim, e eles não sentem? Você percebe por que o reino de Deus passa gigante nos olhos de algumas pessoas? E eles não percebem, eles não estão vivos para este reino, estão mortos, não nasceram. Quem não nasce não vê. Por isso o Antigo Testamento inteiro passou, Israel ficou de fora. O Novo Testamento, hoje tivemos um batismo aqui. João Batista apareceu batizando. Daqui a pouquinho a igreja desaparece. Apareceu João Batista batizando, daqui a pouquinho vai desaparecer os que batizam. E o mundo nem os viu. Fizeram milagres, fizeram coisas grandiosas, pregaram, anunciaram, falaram, mostraram, apontaram, insistiram. Nem cheiro e nem nada do reino eles perceberam. Porque eles não nasceram da água e do Espírito. Eles não nasceram da fé e da palavra. Eles nasceram só o primeiro nascimento. O de Adão. O que rompeu com Deus, o que está maldito, o que herdou a morte. Agora, se você perguntar para essas pessoas as coisas do mundo, datas, eventos, nomes, celebridades, acontecimentos, eles vão te falar o que está acontecendo. Aí eles sabem. Porque eles estão vivos para essa vida. Só não nasceram para outra. Então a explicação de Jesus é franca e ela nos abençoa. Ele está dizendo, se você não nascer, não tem como. Seria a mesma coisa que você tentar mostrar o mundo para um cego. Tenta descrever cores, aparência, expressões, fisionomias para um cego de nascença. Está perdendo seu tempo. A imagem que ele vai formar na mente dele não tem nada a ver com aquela que você está vendo. Nada a ver. Se ele abrir os olhos, aí você não precisa explicar mais nada. Aí ele está vendo tudo. Ele vai saber o que é amarelo, o que é laranja, o que é degradê, o que é escuro, o que é claro. Ele vai saber o que é um olho que brilha, um olho alegre, um olhar alegre e um olhar triste. Ele vai saber o que é uma face feliz e uma face triste. Mas sem os olhos não dá para explicar isso. Então Jesus diz, Nicodemos, francamente, verdade por verdade, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver. O homem inteligente, ele é membro do Supremo, ele é o Joaquim Barbosa da época. Ele diz assim, mas como é que pode isso? Eu, sendo velho, voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse para ele, não é dessa forma. Esse nascimento aí, você não decidiu por ele. Nascer da carne é da vontade da carne. Desde que Deus deu a ordem, crescer e multiplicai, e abençoou a fecundação, Deus deixou a critério dos homens gerar ou não gerar. Ele é o Senhor da vida. Então Deus não quer nunca o aniquilamento. Mas gerar ou não, Deus deixou isso para o homem decidir. Você decide. Então se eu te perguntasse para você responder por escrito, por que você nasceu? Você já se viu perguntando por que nasci? Hoje aí, convivendo com o seu mundo emocional, com o seu mundo sentimental, com o seu mundo racional, com o mundo dos seus sonhos, com as suas capacidades e as suas limitações, será que quem desejou a sua vida pensou nisso tudo? Ou ele nem pensou? Quem me gerou? Um homem ou uma mulher. Pode ser meus pais, um casal de namorado e assim por diante. É assim que se gera. Casados ou não casados, um homem ou uma mulher. Por que me gerou? Vários motivos que alguém quer um filho. Para vesti-los, para formá-los, para realizá-los, para se realizar neles, ou não sabem, ou para nada. É assim que a gente nasce. Respondendo essas questões.
Os motivos estão na cabeça deles. Para quem eles me geraram? Para eles? Para mim? Para o mundo? Para a vida? Ou para Deus? Existe um grande percentual para cada uma dessas questões. Tem pais que geram para eles. Outros geram para eles pais. Outros geram para eles filhos. Outros geram para o mundo. Outros para Deus. E outros para assuntos dos mais variados possível. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, aí no farisaísmo onde você está, ou em qualquer outro lugar o homem te colocar, é aonde eles te colocaram. Se você quiser ficar aí, ponto final. É aí que acaba a vida. Te colocaram num determinado lugar, te formaram para isso, é isso que você é isso que você será, uma espécie de Gabriela. Fui feito assim, é assim que eu sou, você sempre assim. E Gabriela, né? Mas, depois que você entendeu que Deus te deu a vida, porque Ele é o Senhor da vida, alguém desejou e Deus te abençoou com a vida, você entende que, como Senhor da vida, o que você é um presente seu para Deus. Já falamos isso aqui. O que você é um presente de Deus para você. Agora, o que você vai fazer com a sua vida pode ser um presente seu para Deus. Ou para quem te gerou. Quem te gerou por um projeto menor, por um projeto curto, de uma existência finita, limitada. Deus, quando deu a vida, Ele deu pensando em algo eterno. Tanto é que Ele não quis que o homem morresse, alertando: não faças para não morrer. Ele viu tanta vida em volta dele que ele achou que a morte não existia. Hoje é o contrário, a gente vê tanta morte à nossa volta que nós não acreditamos mais que a vida eterna exista. É o mesmo diabo. Só inverteu. Mesmo engano. Por isso o assunto céu, o assunto vida eterna, nascer de novo, ele é meio desinteressante. Nós queremos falar de coisas possíveis. Parece que isso é impossível. Quem quer nascer de novo? Besteira, que assunto mais mirabolante. Ficção, irreal. Não, Jesus está falando de uma conversa real. Ele está dizendo: aí onde te colocaram é o que eles tinham na mente. Você fica aí se você quiser. Não estou falando deste nascimento. Este nascimento é aquele que alguém projetou para a sua vida. Jesus está falando, eu estou falando de um outro nascimento. Se você gostou da vida e quer viver, e acredita na vida, você acredita em Deus, o Senhor da vida, agora você pode decidir que você quer nascer como uma decisão sua. Essa é diferente daquela primeira que acontece no escuro de um ventre. Essa acontece na luz do dia. Você decide que você quer nascer. Então não é da carne mais, ela é do espírito agora. E como é que funciona no espírito? Mais ou menos como funciona na carne. Na carne funciona, uma vida se entrega a outra, uma masculina e uma feminina, e das duas vidas surge uma terceira. Na espiritual é mais ou menos assim, uma pessoa se entrega a outra, uma pessoa é humana e a outra é divina, e uma entra dentro da outra. Você dá a tua vida para Deus, e Deus dá a vida dele para você, e o Espírito Santo entra na sua vida, e dessa fusão de duas vidas, uma humana e uma divina, nasce um cidadão do reino dos céus, que vai viver a eternidade. Para muita gente, isso não é possível. Jesus está dizendo, se você quer realmente viver, o assunto é vida, é assim que funciona. Se você não decidir nascer, para que aprender? Você não pode perceber. Nada é ensinado ao sêmen que não fecunda. Nada. No escuro ele se vai. E não vem a luz. Mas se nós nos interessamos, aí como ele mostrou interessado, dizendo, como é possível isso? Aí Jesus falou para ele, olha, observa o vento. Porque nós temos dificuldade em lidar com coisas invisíveis. Nós gostamos muito dos olhos.
Ô Nicodemos, observa o vento, ninguém sabe de onde, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você não duvida que ele existe, né? O vento, ele é poderoso, tem correntes poderosas, não pode ser detido pelo homem. O máximo que o homem consegue fazer é prevê-lo, medi-lo, mas impedi-lo jamais. Se avalia a sua força, se avalia a sua velocidade, mas ninguém mexe no seu curso. Ele disse, é como o vento, eu apresento para você, ó principal do Supremo Tribunal de Israel. Vou te apresentar o vento. Conhece o vento? For nascer de novo é mais ou menos igual ao vento. Você não vê, mas isso acontece com um poder, com uma sabedoria, com algo impenetrável pela mente humana, mas ao mesmo tempo grande, misterioso e essencial para a vida humana. Você só precisa crer na palavra e você nasce na fé e na esperança. E o resto não é mais com você. Sua parte é que você precisa decidir. Não existe autoexistência no reino do céu sem decisão. Se existisse, Jesus não seria necessário vir. Não tem autoexistência. Fruto de uma decisão. É impossível alguém entrar no reino do céu sem uma decisão pessoal. Você pode orar a vida inteira por uma pessoa, mas se um dia ele não resolver se decidir, nós ficamos limitados. A gente não pode decidir pela pessoa. Só uma decisão pessoal de alguém que olha para Deus e diz, eu creio que vindo de Deus isso é uma possibilidade. Como Deus é grandioso, como Deus transcende. Então se ele está dizendo que o meu primeiro nascimento se comprometeu na desobediência de Adão e não tem nada que eu possa fazer pela minha vida, só quem pode fazer alguma coisa por ela é Deus, e ele está dizendo que se eu quiser eu posso nascer de novo. Eu quero nascer de novo, eu posso fazer isso. Esse nascimento que vem da fé, da palavra, da água e do Espírito, ele tem valor. Aí Nicodemos se perde nos seus pensamentos e diz, como é possível isso? Jesus disse para ele, você é mestre, você está estudando a vida inteira, o que você está aprendendo? Que você não sabe isso. O que você ficou estudando a vida inteira para chegar aonde você chegou? E você esqueceu de aprender o mais importante da vida? Que a nossa vida faliu, que nós já herdamos juntamente com a vida a síndrome de Lúcifer, a morte, que passou para os nossos pais, já herdamos um corpo contaminado, ficamos aprendendo coisas para viver no corpo da morte, e tem alguma coisa que se aprende nesse mundo que te leva para o outro lado? A pergunta de Jesus é, tudo que você sabe vai te levar para onde? Tem alguém nessa vida, fora do reino dos céus, que não passou? Não tem. Mas dentro do reino dos céus não passa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passou o tempo de Paulo, mas Paulo não passou. Lembra da transfiguração? Jesus apareceu conversando com Elias e Moisés. Quanto tempo eles tinham passado? Passou o tempo deles, mas eles não passaram. Eles estavam vivos lá. Pedro ficou maravilhado. Moisés está vivo. Elias está vivo. Senhor, vamos fazer cabana. Vocês não dizem que Deus é o Deus de Abraão? Você acha que Deus é Deus de mortos? Que Abraão está morto? Está com uma fala na boca e outra crença no coração. Deus de Abraão. Então você acha que Abraão está morto? Então Deus é Deus de mortos? Não, quem decide, o tempo dele passa, mas ele não. Fora do reino, as pessoas passam juntamente com o seu tempo. Cadê Pilatos? Cadê Herodes? Cadê Nabucodonosor? Cadê os homens que crucificaram Jesus? Não sabemos. Não nasceram no reino.
Eles nasceram como nós para essa vida, mas o reino passou diante deles. Eles não o perceberam, não nasceram. Não se sabe nada de quem não nasceu. Eles não têm impulso, não têm vida, não têm terminações. Então Jesus, quando ele pergunta como pode isso, diz o texto que Jesus o acudiu, dizendo: Nicodemos, está estudando a vida toda e você não sabe isso? Aprendeu tudo que o mundo quis te ensinar e esqueceu de aprender o que Deus quis te ensinar? Que é uma mensagem que te leva para a vida eterna? Porque aqui nesta vida não tem como fazer, nós estamos comprometidos com a morte. E ele completa dizendo: eu estou falando para você de coisas materiais, você não está entendendo? Se eu te falar para você como que é o céu. Estou falando para você, Nicodemos, de vento. Sabe o que é vento, né? Estou falando de vento. Mar, tsunami, sol, pessoas, clima. E se eu falar da graça de Deus, das moradas celestiais, de tudo que Deus criou, do seu tamanho, da sua grandeza, do seu poder, então você não vai crer. Queridos, preste bem atenção. Jesus falou: o único que pode falar de lá é quem veio de lá. Sou eu. Se eu estou dizendo que é possível alguém decidir para nascer de novo aqui e morar lá, ele falou: eu sei o que eu estou falando, meu testemunho é verdadeiro. Ele vai falar no versículo 31, quem vem de cima, nascer para morar em cima. Ó, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Isso é muito grande para a nossa cabecinha. E do mesmo jeito que o diabo enganou Adão lá no Éden, falando para ele que não tinha morte, ele está enganando muita gente hoje falando que não tem vida. E Adão era melhor do que nós. E foi enganado. Portanto, nós temos que sermos humildes e vivermos da dependência do Espírito Santo de Deus e na orientação da sua palavra, porque se nós acharmos que somos bons, o engano é tão superior à nossa capacidade de perceber que nós somos enganados na luz do dia. Adão era melhor do que nós? Quando estou dizendo nós seres humanos que não têm o Espírito Santo. Porque Adão foi criado perfeito, Adão falava com Deus, Adão viu Deus. Adão viu o mundo perfeito, sem morte. Adão era brilhante. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, não podemos esquecer dessa dependência, porque se nós esquecermos e ficarmos na nossa racionalidade, você vai dizer assim: olha, isso é muito bom, mas é muito grande para mim crer nisso. Não sei se você já se viu pensando assim, você vai achar que você está louco. Eu decidi que eu quero nascer de novo. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir o que Jesus falou e sem medo entregar a minha vida para Ele. Por que a maioria não decide? Porque para você ter uma vida, você tem que renunciar a outra. E às vezes a outra, não tem como ter duas vidas. Quando o homem herdou a vida deste mundo e rompeu com Deus, ele perdeu a outra. Então existe uma parcela significante de pessoas no mundo que eles querem Deus, têm interesse por Deus e acham que Deus é bom, mas eles não abrem mão da vida que têm, herdada de Adão, em hipótese alguma. Quando eles chegam na hora de se entregar, olham para trás. Puxa, essa é minha vida. Esse é meu nome. Esse é meus sonhos, minhas conquistas, meus sentimentos, meus valores, minhas pérolas menores, meu campo. Deixar tudo isso. Foi isso que Paulo falou. Ele falou: o que eu tinha, eu reputei por perda para ganhar a Cristo. Ele falou: eu corro, eu esmurro a minha vida, porque eu não posso perder Cristo. Ele falou: a vida que agora vivo, eu a vivo no Filho de Deus.
Nós não precisamos ser um missionário determinado como Paulo para tomar essa decisão. Essa decisão é para quem quer. Se alguém não nascer de novo, se alguém, qualquer alguém, pode decidir, eu não quero mais morrer, eu entrei na vida, gostei da vida, tenho prazer em viver, eu só não gosto da morte que habita em mim, mas da vida eu gosto. E eu não quero mais morrer, eu quero viver, então eu vou nascer de novo, porque aquele nascimento que eu não pude participar da escolha de nascer ou não, os motivos estavam na cabeça de quem decidiu me dar a vida. Agora eu posso decidir por minha vida e entregar ela. Mas essa entrega não é tão simples. O inimigo deixa cada vez mais este mundo brilhante, maravilhoso, imperdível, sedutor, atrativo. E a gente olha para o mundo, mesmo sabendo que tem morte ali na frente, as pessoas que vivem no mundo dá a impressão que elas não vão morrer. Qualquer pessoa que você entrevistar ele na rua amanhã com 20 anos ou com 50, ele tem os próximos 10 anos planejados. Tendo ele 15, 20, 30 ou 70 anos, ele está com os próximos anos da sua vida planejado. Como se a vida estivesse garantida. Existe uma possibilidade de nascer para a vida eterna. E você tem que fazer. Isso enquanto podes. Isso não é uma coisa para a gente aprender e deixar na teoria. Jesus, ele falou, quem veio do céu sabe como é o céu. Estou dizendo para vocês como que é. Se você quiser, você tem esse poder. Você decide e entrega a sua vida, renuncia a essa daqui. Como que é renunciar? Desapega-se dela. Você pode viver o melhor dela, mas sem colocar o seu coração aqui. Porque Jesus disse, onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. E é aí que você vai ficar. Então a gente percebe hoje de uma forma muito clara que até mesmo o povo de Deus, eles ficam caidinhos por este mundo aqui. E quando as portas do mundo do sucesso se abrem para alguém, ele dá tchau para o reino dos céus. Onde você aprendeu? Na igreja, no coral. É um dom que Deus me deu, mas eu estou indo para o mundo cantar. O mundo abriu as portas. E os pais torcendo, vibrando, orando para Deus abrir uma porta no mundo para ele entrar. Aquela torcida para abrir uma porta no mundo. E ele diz adeus para a vida que é eterna. E vai entrar numa vida que muitos sonham com ela, mas é de morte, ela é passageira, ela é rapidinho. E os pais torcem por isso. Por quê? Porque o diabo conseguiu deixar este mundo interessante. O diabo conseguiu deixar o reino dos céus uma utopia. Um negócio distante. Uma ficção. Do mesmo jeito que ele convenceu Adão que não tinha morte, ele convenceu o mundo de hoje que não tem vida. Aproveita a vida porque não tem vida. Você vai para a morte e acabou. Não é verdade. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, se você quiser, você renuncia a essa vida, desapega-se dela, viva o melhor dela, sem deixar ela te pegar, faça o que você puder de melhor, te dê mais alegria e prazer, sem deixar o mundo te prender, e aguarde que você vai entrar na outra que é eterna. Se você não nascer para outra, ela vai ficar desinteressante, você não a vê, você não a percebe, você não sente o menor prazer e paladar nela, e essa vida vai ficar cada vez mais grandiosa, interessante, colorida, bonita, perfumada. Porém, ela tem morte. Tudo termina na morte. Para encerrar, eu quero usar o mesmo exemplo que Jesus usou para Nicodemos. Ele falou, do mesmo jeito que Moisés levantou uma serpente abrasadora no deserto, e quem olhava para ela, ele era curado da picada da serpente. O Filho do Homem, está dizendo, eu vou ser levantado entre céu e terra numa estaca, numa cruz, igual Moisés levantou uma cobra de bronze. Falou, e quem acreditar na minha palavra, vai ser salvo. É muito simples e muito grandioso para a gente juntar a simplicidade com a grandiosidade.
que aconteceu agora lá em Números 21? Aconteceu que o povo de Israel estava murmurando contra Deus e contra Moisés. Aí o próprio Deus mandou para o meio do povo, para puni-los, serpentes venenosas. E tinha serpente para todo lado. Na cama, na cabana, nos pertences. E muita gente começou a ser mordido, picado, e morria. Você sabe quanto tempo leva um veneno de serpente para liquidar com uma vida. Aí o povo se arrependeu. Falou, Moisés, está morrendo muita gente. Muita gente. Todo dia tinha velório, todo dia tinha sepultamento, todo dia tinha gente em febre, o veneno destruindo, desfilhando pais, desinteirando famílias, muito choro. Foram lá e se arrependeram, e Moisés foi falar com Deus. Deus falou, Moisés, então faça uma serpente de bronze, coloca numa haste, levanta no deserto. Quem olhar para essa serpente vai ser curado. Então preste bem atenção para você entender. Como é que pode você ser picado por uma serpente e na sua corrente sanguínea tem veneno de uma serpente venenosa e você olha para uma cobra de metal, olhou para ela, olhei, cancelou o efeito do veneno dentro da sua corrente sanguínea. Você acreditaria nisso? A resposta é sim, se tiver um poder de Deus por trás dessa fala. Senão, não é possível. Já viu alguém ser curado de um veneno de cobra na sua corrente sanguínea, olhando para uma serpente de bronze? Não, não é possível. A não ser que tenha um poder sobrenatural determinado nesse ato. Se tiver um poder de Deus, para Deus todas as possibilidades são possíveis. Não há impossível para Ele. O que a gente pensa é possível. É exatamente isso que ele diz para Nicodemos. Nicodemos, quando você entrega a sua vida para mim, a sua vida de morte, você não está picado por serpente. Você está contaminado com a síndrome de Lúcifer. Não tem quem te salva. Você está morto. É primeiro a morte e segunda a morte. Você vai querer ficar aí na síndrome de Lúcifer e falar, mostra para mim o reino. Ou você sai daí, olha para aquele que está na cruz e cancela o poder letal do pecado na sua vida, ou então ele vai te levar para a condenação eterna. Não tem o que fazer. Então é só olhar para Cristo e entregar a sua vida? É simples. É simples para anular o poder do pecado herdado de Lúcifer, dessa síndrome de Lúcifer, que destrói eternamente. Mas não é tão simples que você tem que olhar para o mundo e dizer, olha, gosto muito dessa vida e eu não quero que ela acabe. Então eu vou romper com tudo que é nocivo nela. Vou dar a Deus essa vida para começar uma nova. Vou nascer de novo. É uma entrega. Você entrega a sua vida a Deus, aceita a vida dele que ele entregou para você, que é Jesus Cristo. Hoje, com o seu Espírito Santo, ele entra dentro de você e aí você vai passar por algumas mudanças. Tua cabeça vai mudar, tua visão vai mudar. Aí coisas que você não valorizava, agora você valoriza. Coisas que você não via, você começa a ver. Esse livro, eu me lembro que antes de eu aceitar Jesus, eu morria de vergonha dele. Eu me lembro que meu pai tentava me levar para a igreja e aquilo era a coisa mais chata do mundo. Queria ir para a farra, para a bagunça. Queria ir para o mundo. O mundo é gostoso, a igreja é chato. Mas quando você entrega a sua vida, é realmente uma morte. Você morre para aquilo que estava vivo dentro de você e é realmente uma vida. Nasce coisas dentro de você que você não tinha experimentado ainda. Quem já teve essa experiência, aí ele começa a ver o reino de Deus de dentro. É possível, você nasceu, você começa a ver. Aí você começa a ter terminações. Você é corpo, o Espírito é vida. E o Espírito se manifesta no corpo. Então a mente de Deus vem na tua mente, a vida de Deus vem na tua vida.
a palavra de Deus vem no teu coração e Deus planta esperança e tudo isso começa a ser verdadeiro. E aquilo que parecia ser uma coisa, uma ficção, distante, agora para nós é real. Paulo falou, a vida que eu agora vivo, eu já vivo em Cristo Jesus. Então a vida que nós vamos viver agora é uma vida para cumprir a etapa. Nós vamos até chegar ao nosso último dia aqui e provavelmente esse mundo vai ficar menos interessante para você que faz a entrega. Você vai vivendo até você tomar posse da vida que é eterna, onde nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Então ele disse, antes era olhar para a serpente, agora em Jesus você tem que crer na palavra dele, na entrega dele. Você crê a tal ponto que um homem morrendo na terra tem vida para te dar a vida eterna. Aquele homem morrendo tem poder de tirar a morte de nós. Isso é possível? Sim, porque tem um compromisso de Deus com isso. Jesus usou esta experiência para Nicodemos. Falou, da mesma forma. Olhar para uma serpente anula o poder do veneno? Não, a não ser que tenha um poder de Deus aí. Aceitar Jesus como Salvador anula a minha morte? Se não for de coração uma entrega, não. Mas se tiver um poder de Deus aí, uma entrega, sim. Aí a vida que vai nascer aí é uma vida que vai para a eternidade. Eu quero encerrar aqui, mas na sequência ele falou, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está falando para Nicodemos. Ele falou assim, quem crê não será julgado. Agora, quem não crê já está condenado. Ele está condenado na hora que ele não creu? Não, tem gente que pensa assim. Tem crente que evangeliza assim. Se você não crê, você está condenado. Ele pensa que ele está sendo condenado porque ele não está acreditando no que eu estou falando. Não. Se ele não crê, ele está condenado desde o Éden. Permanece como estava. Maldito, condenado. Quem não crê já está condenado. Não é porque você não creu em mim. Você não creu no Cristo da cruz. Permanece a condenação do Éden. Quem não crê já está condenado. Não diz será. Quem crê será salvo. Não tem talvez. Agora, quem não crê, não diz será condenado. Diz já está. Quem condenou? Deus. Qual o pecado? Mesmo de Lúcifer. Rebeldia contra Deus. Começou no céu, passou na terra e produz esse engano catastrófico. Quanta gente boa hoje. Deus desfila o reino dele na frente dela todos os dias, mas elas não veem. Elas não percebem. Por quê? Porque não nasceram. Ele falou, o entendimento, Nicodemos, é esse. Deus amou o mundo, mas os homens... Deus amou o mundo que deu seu Filho, mas os homens aborreceram a luz. Eles amaram mais as trevas. O que Deus chama de trevas? O mundo. O que ele chama de luz? A verdade dele. Os homens gostaram mais das trevas, então eles vão ficar com as trevas. O príncipe das trevas é Lúcifer. A estrela da manhã, Senhor da luz, é Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Não distraia sua mente. Eu gostaria que nessa oração você ponderasse este assunto na sua vida. Eu sei que a grande maioria aqui já fez essa decisão, essa entrega. A nossa reflexão é para você ficar firme nela. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe nunca o inimigo te convencer. O contrário daquilo que Deus diz na sua palavra. A única